Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou e depois que comeu e bebeu em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva darás um filho ao Senhor, o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Senhor, meu Deus e meu Pai, não invalidando a oração da tua filha, Pai. Neste momento que o Senhor me enche daquilo que eu preciso trazer para a tua igreja. Que nada venha sair de mim, mas guiado e dirigido por ti, Senhor. Porque tudo aquilo, Pai, a qual o Senhor colocaste no meu coração, assim como tem trabalhado em mim, também estará trabalhando no teu povo nesta noite. Então me usa conforme a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus, a igreja pode se assentar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu costumo dizer lá na nossa igreja que o Senhor, Ele nos prova naquilo, Ele nos faz pregar na verdade naquilo que nós estamos passando. Ele nos prova naquilo que nós estamos passando. E quando eu vi que o Senhor tinha me dado essa mensagem, missionária, eu entendi o porquê que o Senhor estava falando comigo. Porque nem todos sabem, mas eu tenho esse desejo no meu coração de gerar. Porém, o Senhor já cerrou, minha madre. Mas eu creio que o Senhor é Deus de milagre. Eu creio que assim como Ana orava ao Senhor e pedia um milagre, o Senhor também fará na minha vida. Mas o Senhor Ele não fará de qualquer jeito. Ele fará quando eu e você estivermos no propósito do querer dele. Mas nada é no meu e nem no teu momento, é no tempo de Deus, é na hora do Senhor. Porque lá em Eclesiastes 3, a palavra do Senhor já fala: há um tempo determinado para todas as coisas. E haverá um tempo que o Senhor vai fazer um milagre na minha e na tua vida. Aleluia, Jesus. E quando eu cheguei aqui, a missionária da Luz estava falando, e eu não consegui ouvir muito, mas ela estava falando sobre o seu filho, sobre a sua casa. E eu estou aqui hoje, eu deixei meu filho em casa passando mal, doente, mas eu falei: Jesus, eu vou lá adorar o Senhor. Eu vou lá fazer aquilo que o Senhor mandou eu fazer nessa noite. Porque eu sei que quando eu voltar, Ele vai estar bem. Enquanto eu estiver lá, o Senhor está tratando. Enquanto eu estiver lá, o Senhor está curando a vida dele. Glória a Deus. Porque nós temos que entender que há uma batalha espiritual todas as vezes que nós vamos fazer a vontade do Senhor. Há uma batalha espiritual para que eu e você não estivéssemos aqui essa noite. Porque no Senhor, aleluia, o inimigo ele não quer que eu e você venhamos falar aquilo que Deus tem mandado. Glória a Deus. Como foi falado também aqui nessa noite, há uma investida terrível sobre as famílias. Há uma investida imensa, aleluia, dentro dos lares. Mas eu quero me atentar aqui à palavra que o Senhor me deu. Esse livro ele vai falar de duas mulheres, Ana e Penina, cujo essas mulheres tinham um marido chamado Eucana. Porém, Eucana amava mais a Ana do que a Penina. E isso já me chama uma grande atenção, aleluia, que há um conflito já no começo dessa passagem, porque Ana, aleluia, ela não podia gerar, mas Penina também não tinha o amor de Eucana. E aí você começa a entender, aleluia, que o conflito já começa, porque Penina, ela queria ter o amor que Ana tinha. Porque Eucana entregava esse amor a ela. A Bíblia fala que Eucana todos os anos ele subia para oferecer sacrifício. Aleluia, enquanto Ana orava, ele subia. Enquanto Ana orava, ele subia para oferecer sacrifício. E isso me chamou muita atenção. Porque não adianta só a esposa buscar pela casa se o marido não tiver um propósito. Não adianta só a esposa, aleluia, dobrar o joelho na madrugada se o marido também não fizer a mesma coisa. E eu falei para o Senhor, Jesus,
por esses meses atrás, Eita glória profundo, Jeová. o meu esposo, Aleluia. ele bebia e hoje ele não bebe mais. Glória a Deus. Mas por quê? Porque ele colocou no coração dele o propósito de ter mais um filho. E por isso que eu fiquei muito encantada quando o Senhor me trouxe essa passagem, porque ela fala de mim, ela fala do que eu estou vivendo. Ela fala daquilo que eu pedi para o Senhor, assim como Ana. E é interessante, aleluia, porque Ana, mesmo sendo perseguida, mesmo sendo afrontada por Penina, Ana ela não parou de adorar ao Senhor e colocar no pé dos pés do Senhor aquilo que ela queria que o Senhor fizesse na vida dela. E não pode ser diferente na minha e na tua vida, irmão. Mesmo que venha luta, mesmo que venha perseguição, mesmo que venha afronta, o segredo ainda é oração. O segredo ainda é se colocar no pé do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E quando eu vi essa história, aleluia, que eu fiquei atenta à história, a parte da Penina. Quem não tem dentro da sua casa uma pessoa que fala, para que tu quer mais um filho? Para que tu quer um carro? Para que tu quer outro emprego? Para que tu quer outra casa? Essas são a Penina que perseguem a minha e a tua vida, que acham que nós não vamos conseguir, que Deus não vai fazer na minha e na tua vida. Essas são a Penina que me persegue e te persegue todos os dias. Aleluia! E eu falei para o Senhor, aí a gente escreve tudo, eu sempre falo isso, e Deus vai me dando tudo que a gente tem que falar. Aleluia! Falei, Senhor, por que essa palavra, Jesus? Porque Deus falava que tem milagre que vai ser gerado na dor. Tem milagre na tua vida que só vai ser gerado na dor. Mas a dor não é para te matar, é para te fortalecer. É para Deus ver quem é você no meio da luta, da dificuldade. É para Deus saber se você vai desistir do propósito dele ou se você vai continuar o processo que Deus colocou na tua vida. Porque a gente pode olhar por um momento, aleluia, Ana desesperada, amargurada, porque a todo tempo ela era afrontada. Mas lá na frente a gente vê que para o milagre de Ana ser gerado, ela teve que passar pela luta, pela afronta, pela dor. E você tem suportado a afronta que tem vindo na sua vida? Porque as afrontas hoje em dia não é lá fora não, é dentro da casa do Senhor. É o irmão que, aleluia, não aceita onde o Senhor te colocou. É o irmão que não aceita aquilo que Deus tem feito na tua vida. As afrontas agora vêm de perto, não é de longe não. Aleluia, Jesus. Alamandara cega. Porque quando, aleluia, o Senhor manda você fazer algo, em vez de você fazer, aí você acha que o irmão tem que fazer. Aí quando o irmão faz, você quer criticar o que o irmão está fazendo. Que negócio é esse? Deus não está nessa situação não, irmão. Glória! Deus não está nesse negócio não. Aleluia! Se Deus mandou você fazer, é para você fazer. Aleluia. Se Deus te ordenou ir, é para você ir. Se Deus te botou na posição para fazer a obra, é para fazer a obra. Não é para você olhar para a dificuldade, não é para você olhar para a luta, não é para você olhar para o irmão que está se levantando contra a tua vida, é para você fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Aleluia! Aleluia! E o que me chamou muita atenção, aleluia, é que Ana ela faz um voto ao Senhor. Aleluia! Qual é o voto que você tem feito para Deus nessa noite? Será que o seu voto ele tem sido aquele assim, Jesus, eu vou te dar. Aí depois você retrocede. Senhor, eu vou fazer. Mas depois você retrocede. Será que você verdadeiramente tem feito um voto e cumprido aquilo que você tem falado para o Senhor? Ou só é da boca para fora na hora que você está numa aflição, na hora que você está na angústia? Porque adorar e clamar ao Senhor quando tudo está bem é muito bom, né? Mas quando o Senhor te prova, quando o Senhor te coloca na prova, será que você continua adorando a Ele? Será que você continua clamando a Ele? Será que você continua pedindo a Ele? Falei,
Tem momentos que eu falo assim, a obra está tão espinhosa e eu quero parar. E eu imagino Ana também, todas as vezes que ela subia, juntamente com Eucana e Penina, eu imagino ela naquele momento ali querendo parar e voltar e deixar somente eles irem. Porque Penina ficava o tempo todo perturbando a mente de Ana. Penina ficava o tempo todo falando para ela, você não vai gerar, você não vai conseguir, eu tenho filho, você não tem. Aleluia, mas você não vê Ana em nenhum momento batendo boca com Penina, discutindo com Penina. Você não vê Ana em nenhum momento se levantando contra a vida de Penina. Pelo contrário, ela orava ao Senhor. Aleluia. Aleluia. E eu e você? Será que nós temos orado ao Senhor? Quando aquela pessoa, aleluia, se levanta contra mim e a tua vida? Ou será que a nossa primeira instância a gente quer debater, quer discutir, aí quer até deixar a velha criatura entrar novamente, né? Será que eu e você, nós temos primeiro ouvido o que o Senhor tem falado para nós? Ou será que nós estamos querendo fazer aquilo que é de nós mesmo? Não foi aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. Aleluia. Deus está falando aqui nessa noite. Eu sei que essa palavra ela vai vir de encontro ao coração de alguém nessa noite. Porque quando eu estava no meu lar, estudando essa palavra, quando o Senhor ele falava comigo, ele falava que tem alguém que está esperando um milagre, está esperando algo da parte do Senhor, que até mesmo essa pessoa está desacreditada que Deus pode fazer um milagre. Até mesmo essa pessoa acha que Deus não vai fazer mais o milagre acontecer. Mas eu quero ser boca de profeta do Senhor aqui nessa noite e te dizer que tu vai gerar o teu milagre e o teu milagre vai acontecer nessa noite. Aleluia, Jesus. Eu falei para o Senhor que não adianta nada eu escrever tanta coisa que quando eu chego aqui Deus vai mudando tudo que eu tenho que falar. Aleluia. Glória. E quando eu estava estudando, Aleluia. o versículo hoje ele me chamou muita atenção, onde fala que Eucana pergunta para Ana, por que ela chora? Por que ela não come? E ele ainda pergunta para ela, não sou eu, você melhor do que 10 filhos? Isso me chamou muita atenção, porque tem marido que acha que somente amar é o suficiente. Somente amar a esposa é o suficiente. Mas será que você tem ajudado a sua esposa no dia a dia em tudo aquilo que ela tem te pedido? Eita Deus. Ou será que você acha que só amar já é o suficiente? O Senhor está mandando eu falar desse jeito. Fala, Deus. Porque o amor não é só, aleluia, o suficiente não, irmão. É você ajudar a sua esposa dentro da sua casa. É você dividir com ela aquela conta que às vezes você acha que só a mulher tem que fazer. Olha que deixado. Aleluia! Eu falei, Senhor, por que eu tenho que falar isso, Jesus? E eu falar as palavras assim pesadas é tão ruim, né? A gente fica assim, meu Deus. Mas o Senhor mandava eu falar assim. O Senhor falava para dizer dessa maneira. Porque tem marido que acha que só o amor é suficiente, mas não é, irmão. Porque se você parar para entender, se Eucana não subisse para oferecer sacrifício e Ana não orasse, o milagre não ia ser gerado. O propósito de Deus não ia ser cumprido. Porque não existe propósito se o marido vai para um lado, a esposa vai para o outro. O propósito é os dois andar juntos. O propósito é os dois seguir juntos. O propósito é os dois dar a mão para o outro, a mão da ceia e seguir para o propósito de Deus. Que negócio é esse que tua mulher vai para um lado, tu vai para o outro? Que negócio é esse que tua mulher está passando na prova e tu não ajuda na prova? Meu Deus! Que mistério é esse, Jesus? Aleluia, hein? Ah, que mistério é esse? Que você só ama no meio do povo. O povo quer mostrar que tu ama a tua esposa, né? Sabia que assumir o glória a Deus, como o pastor fala? No meio do povo tu quer amar, tu quer respeitar, tu quer abraçar, tu quer beijar, mas dentro de casa só tu sabe
com aquela bênção, para não falar outra coisa. Aleluia. Falei, Jesus, quantas mulheres não têm passado por isso? O marido achar que só amar é o suficiente. Quantas mulheres estão sendo feridas por conta de palavras de marido e de cônjuge dizendo que ela não vai chegar em lugar nenhum, que não vai conseguir, aleluia, que não vai avançar, esse emprego não é para você, esse trabalho não é seu, esse ministério aí, que negócio é esse? Que jogo desigual é esse? Meu Deus! Aleluia! Isso me chamou muita atenção, irmão. Isso me chamou muita atenção. Porque quando eu quero a pergunta se ele não é melhor, nem eu nem você somos melhor é Deus. Só quem faz o melhor na minha e na tua vida é Deus. Só quem oferece para mim e para você o melhor é Deus. Pode ser 10, 15, quantas pessoas tiver. Se Deus não tiver no controle e na direção, nada fica no lugar, nada é melhor, porque a presença principal é de Deus na nossa vida. Aleluia, Jesus. Aleluia! O que adianta ter amor se não tem o principal, que é a presença? O que adianta você estar na casa, mas você não ter a presença do Senhor? O que adianta propósito se o Senhor não estiver presente no meio do seu propósito? Ele é em vão. Ele é de qualquer maneira. Aleluia! Esse tema, missionária, mães de joelho, filhos de pé. Mas não é só teu filho que fica de pé, não. Quando você está de joelho, é teu marido, é a tua casa, é o teu casamento. Mas não adianta, eu vou falar, Jesus, você só dobrar o joelho para orar pelo teu filho quando tudo estiver ruim pro lado dele. Você tem que orar também quando está na hora boa. Você também tem que orar pelo teu marido quando também estiver na hora boa. Não é só quando ele se levantar contra a tua vida, não. É orar incessantemente. É orar todos os dias pedindo para o Senhor guardar a tua casa, guardar a tua família, guardar o teu casamento. Que para todo mundo ficar de pé, não pode cessar a oração. Não pode cessar a oração. Não pode cessar a oração. E eu tenho ouvido muito ser falado sobre a oração. Porque tem pessoas que não têm tido mais força nem para orar. O mundo espiritual está trabalhando tanto na mente das pessoas que elas não conseguem mais orar. Como foi falado até ontem lá no templo, a primeira coisa que você faz quando acorda é pegar o celular e ver quem é que te mandou mensagem. Você não é nem capaz de, quando abrir os olhos, falar: Senhor, muito obrigada por mais um dia, obrigada por mais uma amanhecer, obrigada por me colocar de pé. Você não é nem capaz de fazer mais isso. Você já olha para o celular. Aí depois você não entende por que a tua casa está toda bagunçada. Por que está tudo fora do lugar. Por que nada está acontecendo, nada está andando. Você tem orado, você tem jejuado, você tem colocado o Senhor como prioridade na tua vida. Porque Ana colocou o Senhor como prioridade. Ela orou o Senhor. E quando o Senhor, aleluia, ouviu, aleluia, o choro de Ana, Espírito Santo, o Senhor concedeu a ela o milagre que ela esperava. Para o Senhor conceder o milagre na minha e na tua vida, é necessário que a gente entenda o que Deus está falando nessa noite. Aleluia! Oh, Espírito Santo, tem milagre nessa casa hoje. Tem milagre na tua vida hoje. Tem providência na tua vida hoje. Tem graça, tem glória, tem mistério nessa noite, nesse lugar. Mas para Deus fazer, é necessário em você nos colocar na posição, irmão. É necessário que eu e você venhamos entender o que o Senhor está falando comigo e contigo nessa noite. Porque as coisas para o Senhor não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Porque, aleluia, Ana como... Jesus, eu vou falar, Jesus. Porque Ana como pediu para o Senhor, ela pediu um filho. Ela pediu um filho varão, ela não pediu uma menina, ela pediu um homem. Ela pediu um varão. O Senhor está falando
para mim e para ti. Quando você for pedir algo para o Senhor, saiba como você vai pedir, a maneira que você vai pedir, o jeito que você quer que seja. Se pedir de qualquer maneira, o Senhor vai te dar de qualquer maneira. Mas se você pedir conforme você verdadeiramente quer, o Senhor vai te dar. O Senhor vai te dar conforme você quer. Senhor, eu quero uma casa com 2 quartos, com cobertura, com isso. Peça assim que o Senhor vai te dar. É desse jeito que você tem que pedir, não é de qualquer maneira. Porque se você pedir de qualquer maneira, o Senhor também vai te dar de qualquer maneira. O Senhor vai fazer na tua vida de qualquer maneira. Aleluia. O Senhor está falando para nós nessa noite. Aleluia. O Senhor está falando conosco. E dessa mensagem, o Senhor ele me deu 2 tópicos para que a gente viesse ficar atento. Ana foi uma mulher perseverante. Ana perseverou em oração. Mesmo ela sendo a todo tempo afrontada, Ana ela não desistiu do propósito dela. Mesmo quando Penina o tempo todo ela subindo, Penina o tempo todo afrontando sobre a mente dela, conturbando a mente dela, Ana no seu silêncio continuava orando ao Senhor. E Deus está falando, cuidado com quem você tem andado, cuidado com o que você tem ouvido, cuidado com quem está do teu lado, aleluia, te tirando do propósito, porque Penina estava do lado de Ana, mas Ana não desistiu do propósito, Ana continuava caminhando, Ana continuava seguindo, Ana continuava prosseguindo. Cuidado com quem você tem andado, cuidado com quem você tem falado coisas que não é para falar, porque não é todo mundo que está preparado para ouvir o propósito que a bênção que Deus vai fazer na tua vida. Não é todo mundo que está na mesma ligação do céu. Aleluia. Porque se você parar para entender, Penina já tinha raiva de Ana, porque Ana amava mais Ana do que ela. Cuidado para quem você tem falado do teu casamento. Cuidado com quem você tem se aberto do seu casamento. Porque às vezes você está achando que você está desabafando, mas a pessoa está ali só para ouvir o que Deus está fazendo na tua vida, no teu casamento, dentro da tua casa. Cuidado com quem você tem falado. Ah, meu marido me ama, meu marido me dá isso. Cuidado, porque tem pessoa querendo estar no mesmo lugar que você. Aleluia. Cuidado com quem você tem compartilhado o seu propósito. Porque Ana, aleluia, ela corre para os pés do Senhor. Ana não correu para o Facebook. Ana não correu para o status. Ana não correu para o vizinho. Ana não correu para a vizinha. Ana correu para os pés do Senhor. Cuidado com quem você tem desabafado. Cuidado com quem você tem falado, irmão da séria. Porque tem pessoas, aleluia, que estão esperando cair, esperando para ver a sua queda. Tem gente esperando para ver você se dando mal. Meu Deus da glória. Tem gente esperando para ver somente você dar um passo em falso, para te apontar, para dizer que Deus não é na sua vida, para dizer que você não é temente ouvinte do Senhor. O Senhor está falando para mim, para ti nessa noite, irmão. Para de ficar dando ouvido para quem não vai te ajudar na obra. Para de ficar dando ouvido para quem está te atrapalhando, porque só quem pode te ajudar é o Senhor. Só quem vai te dar a direção é o Senhor. E se for necessário, abre a boca. Fala na mão dela, Senhor, aos pés do Senhor, Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso de ti. Me ajuda nessa na mão dela séria, nessa situação, porque Deus vai te ajudar. Aleluia. Aleluia. Tem milagre hoje na tua casa. Tem um agir de Deus hoje na tua casa. Tem a presença do Senhor hoje na tua casa. Aleluia. Tem a presença do Senhor nesse lugar. Ah, Senhor amado, não precisa, irmão. Muitas das vezes ter som, ter mover, ter gritaria. O que é necessário é você ter posicionamento na casa do Senhor e sentir a presença dele. É necessário que eu e você já
sentir a presença do Senhor. E como eu falei aqui no começo, o que você tem priorizado na casa do Senhor? O que você tem priorizado? Porque Ana priorizou a oração. Deus. Ana tinha um propósito de gerar, ela tinha. Mas ela também priorizou a oração. E como eu falei aqui no começo, o segredo ainda é a oração. O milagre para acontecer ainda é a oração. O propósito de Deus para acontecer ainda é a oração. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Vamos parar de achar de dar jeitinho nas coisas do Senhor. Vamos parar de dar jeitinho, achar que Deus até mesmo é mercadoria. Não, se eu fizer aqui, Deus vai me dar. Se eu fizer ali, Deus vai me dar. Vamos parar com isso, irmão. Deus, Ele vai te dar segundo como você está fazendo na casa dele. Aleluia. Ele até vai te abençoar, mas se você tiver posicionamento na casa dele. Glória a Deus. Porque o povo de hoje em dia está assim, né? Eu vou naquele lugar, se eu escutar que eu vou ter uma casa. Eu vou naquele lugar, se eu escutar que o Senhor vai me dar um carro. Jesus é o que agora? Mercadoria? Que você dá esperando algo em troca? Deus santo, Ele mandará cega. Jesus não é mercadoria. Deus forte, aleluia. Jesus não é mercadoria para você brincar todo tempo de tá lá dentro, tá lá fora, tá lá dentro, tá... Que isso? Aleluia, Jesus. Deus não está nesse negócio não, irmão. Glória a Deus. Deus não está nesse mistério não. E quando o Senhor me deu essa palavra, eu até falei isso esses dias na igreja, que, como eu comentei aqui também, meu esposo ele bebia, hoje ele não bebe mais. Glória. Porque ele entendeu o propósito que Deus tinha para fazer na vida dele. Eita, E ele entendeu que para ser gerado um milagre que eu e ele queremos, é necessário se colocar, aleluia, na posição. É necessário eu e a não mudar a cega, eu e você fazer aquilo que Deus tem mandado. Porque o milagre ele pode ser gerado, mas como eu e você temos pedido? Será que eu e você estamos pedindo um milagre para o Senhor? Aleluia, justamente para que o nome dele venha a ser glorificado? Ou para jogar na cara de alguém, para dizer que Deus está fazendo na tua vida, mas na vida do outro não está fazendo? Até isso você tem que pedir direção do Senhor. Não é para pedir de qualquer maneira. Não é para pedir de qualquer jeito. Ou para querer mostrar para o outro que Deus está fazendo na tua vida. Porque Deus nem entra nesse negócio. Deus nem se alegra disso. Deus se alegra de um coração quebrantado. Deus se alegra de uma entrega na presença dele. Deus se alegra quando eu e você temos propósito para fazer aquilo que ele tem mandado. Deus se alegra quando eu e você não somos covardes de entregar aquilo que ele tem mandado a gente entregar na casa dele. Porque o povo hoje em dia fica pensando o que vai falar. Ai, não vou falar isso não porque eu vou ferir o irmão. Não tem problema não, ele pode ferir, daqui a pouco ele tá bom de novo. Mas o importante é você pregar aquilo que Deus está mandando você falar. Glória. aleluia. Para com esse negócio também, irmão. Que eu tenho visto muito isso. O povo, em vez de pregar o que Deus está mandando, aí não quer pregar com medo de perder cargo. Cargo não leva salvação para ninguém, não. Meu Deus, brigar por cadeira. Se soubesse o preço que se paga para sentar nessa cadeira. Tem gente que acha que é glamour, né, missionária? Eu estou hoje na mesa de oração, não é glamour não, irmão. Só quem sabe o peso que carrega. Aleluia. Ele mandar a cega. Glória. Porque o povo acha que é oba-oba. Eita, estou lá na círculo de oração Desse hoje. jeito aí, Jesus. Cuidado. Jeová te pega, tu está brincando com a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tem pessoas também, aleluia. Às vezes eu falo assim, ó, você vai pregar aqui, assim, assim. Ele mandará cega. Aí tu se acovarda, não vou pregar Glória a aqui. Deus. Se eu pregar assim, eu vou perder a amizade do irmão. Que tu perca a amizade do irmão, mas tu não perca a presença do Senhor na tua vida. Glória a Deus. Porque às vezes a gente sabe tantas coisas íntimas, né, da pessoa. E aí a gente fica meio assim de pregar, né, presbítero? De falar, que a gente acha que a pessoa vai pensar que é algo pessoal, mas não é não, irmão. Se Deus está mandando falar, tu tem que falar. Se o irmão vai gostar, se o irmão não vai gostar, tu não está aqui para agradar o homem, tu está aqui para agradar a Deus.
Tu está aqui para fazer a vontade de Deus. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou para agradar o Senhor. E às vezes isso me assusta. Eu falo, Jesus, tem dia que eu não tenho vontade de levar a tua palavra, não. Porque tem coisas que nós temos que falar, irmão, que primeiro confronta nós. Porque primeiro faz em nós, sabe? Para a gente fazer uma reflexão também de quem nós temos sido na casa do Senhor. Do que nós temos ouvido e que nós estamos colocando em prática. Porque para a tua família estar de pé, como é o tema da mensagem, não é só os filhos, é necessário posicionamento. Quem você tem sido na casa do Senhor? E quem você tem sido lá fora? Porque ser cristão aqui dentro é fácil. Pregar a palavra aqui dentro é fácil. Dar glória a Deus, aleluia, Pai do Senhor é fácil. E lá fora? Será que eu e você temos dado bom testemunho de quem eu e você somos? Do que Deus tem feito na minha e na tua vida? Será que em vez da gente, aleluia, falar mal do irmão, a gente está orando pela vida do irmão? Será que a gente, em vez de falar mal da liderança, a gente está orando pela liderança? Será que em vez de a gente falar mal do ministério, a gente está orando pelo ministério? Ou a gente está ajudando a jogar mais fundo? Deus a glória! Porque hoje em dia os da casa que estão jogando para fora. Tem gente que já era da casa e não volta mais porque está do Aramão da Aracélia. A casa do Senhor está igual lá fora. É fofoca, é contenda, é intriga. Que negócio é esse, irmão? Que Deus é esse que eu e você servimos? Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de contenda. Deus não é Deus de intriga. Deus não é Deus disso. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de resposta. Deus é Deus, aleluia, que entrega na minha e na tua mão nessa noite a chave da vitória. Mas basta que eu e você se posicione na presença dele. Aleluia. E como eu falei, quem tem sido eu e você na presença do Senhor? Quem tem sido eu e você diante daquilo que o Senhor coloca na minha e na tua mão? Vamos começar a servir o Senhor com o coração verdadeiro, irmão. Vamos começar a ouvir aquilo que o Senhor tem mandado a gente fazer e colocar em prática. Eu até falo muito isso, porque eu tenho pedido isso para Deus, é meu, eu falando de mim. E até como o presbítero Marcos falou uma vez lá na igreja, sobre o pessoal que são de moradores de rua, né? E isso me chamou uma atenção imensa. Porque eu quero muito abraçar. Mas não é porque... Esse bloqueio não é porque eu quero. Mas eu não consigo por conta, às vezes, do odor. E eu tenho pedido para o Senhor que eu não consiga sentir esse cheiro. Que eu não deixe que esse cheiro me impeça de abraçar lá fora quem precisa ouvir a tua palavra. Porque abraçar alguém cheirosinho, bonitinho, é muito fácil, né? Mas abraçar quem está lá fora dia sem tomar banho. Isso é pregar o evangelho a toda criatura. Isso é levar o evangelho para toda criatura. Aleluia! E eu tenho pedido isso para o Senhor. Senhor, tira de mim isso. E por incrível que pareça, o Senhor tem feito. O Senhor tem trabalhado nisso. Eu vou falar o que o Senhor está mandando falar. Meu pai, ele sofreu um acidente em casa. Ele bateu a cabeça e ele teve um AVC. E desse AVC, ele está com um problema na vista, não está conseguindo andar, a gente está precisando de ajuda. Só que dentro disso, olha como é que Deus faz as coisas. Ele começou a me preparar para isso. Porque agora ele está usando fralda. Quem usa fralda, faz as coisas na fralda. E você tem que fazer o quê? Sentir o odor. Aí tu ama, tu não ama. Porque é teu sangue, tu tem que amar, tu tem que cuidar. E por que lá de fora tu não cuida? Por que lá de fora tu não trata? É assim que Deus faz na nossa vida. Ele prova a mim e a você assim. Mas graças ao Senhor, meu pai está ficando curado. Graças ao Senhor, meu pai está sendo curado. Graças ao Senhor, eu tenho visto o poder de Deus na vida do meu pai. E eu creio que o Senhor vai fazer na tua vida também. Graças a Deus.
Eu creio que o Senhor também vai operar na tua casa também. Porque é assim que Deus faz, irmão. Ele nos prova naquilo que a gente acha que é incapaz de conseguir fazer. E na vida de Ana, a gente encerrar aqui nessa noite, não foi diferente. Ela conseguiu um milagre através da oração, porque ela perseverou. Ela pediu para o Senhor que Ele concedesse o desejo do seu coração. E o que você tem pedido para o Senhor conceder ao teu coração nessa noite? Será que você tem pedido para o Senhor com o coração verdadeiramente quebrantado? Como o pastor lá fala, se for necessário, grita, berra, se tranca dentro do teu quarto, mas fala com Deus, rasga o teu coração para Deus. Porque eu imagino Ana naquele momento, falando para o Senhor, Senhor, me ajuda, Senhor, me faz gerar o meu milagre, Senhor, me concede, Senhor, o prazer de poder gerar e ser mãe. Eu peço isso para Deus todos os dias, irmão. Eu falo para o Senhor porque nós temos que profetizar. Nós temos que profetizar onde não tem nada, onde a gente vê e acha que não tem solução. E eu falo, Jesus, aonde não tem vida vai ter vida. Aonde não tem fôlego de vida vai haver fôlego de vida. Assim como fala lá em Ezequiel, ossos se juntaram apenas pelo sopro, eu vou mandar a séria. Ossos se juntaram e se tornaram vida. O que você está pedindo para o Senhor para fazer reviver dentro de você nessa noite? Qual é o milagre que tem que reviver na tua vida também nessa noite? O que você tem profetizado para o Senhor nessa noite? Começa a profetizar no teu lar. Começa a profetizar no teu casamento. Começa a profetizar na vida do teu filho. Começa a profetizar onde você achar que não tem jeito, onde você achar que não tem solução. Porque Deus pode mudar o cenário, Deus pode mudar o quadro, Deus pode mudar a situação a teu favor. Aleluia. Mas o segredo continua sendo oração. Aleluia. O segredo da vitória continua sendo oração. O segredo para o milagre continua sendo oração. O segredo para conquistar a vitória continua sendo oração. Eu queria que você se colocasse de pé. Oh, Espírito Santo. E eu queria que nesse momento você fechasse os teus olhos e você falasse com o Senhor. Qual é o milagre que hoje você espera que o Senhor faça na tua vida? O que você espera que o Senhor faça gerar nessa noite? Porque gerar não é só filho não, irmão. É um plano, é um projeto que está guardado, esquecido há muito tempo. É algo que você tem esperado do Senhor há muito tempo. Então onde você está agora, ora ao Senhor. Clama a Ele, fala com Ele. Pede para Ele, aleluia, como Ana fez e se humilhou. Eu acredito que Ana ali aos pés do Senhor, ela falava, Senhor, eu não consigo sozinha, eu preciso de Ti. Senhor, sem a Tua presença eu nada sou. Senhor, se o Senhor não estiver na direção, eu não consigo gerar, eu não consigo meu milagre, eu não consigo alcançar a bênção que eu tenho te pedido. Então começa a falar com Deus onde você está nessa noite. Começa a pedir para o Senhor entrar na tua família, no teu lar, no teu casamento, na vida do teu filho, do teu esposo, da tua esposa. Eu não sei o que você está pedindo para o Senhor como um milagre nessa noite, mas Ele sabe o que você veio pedir, Ele sabe o que você veio buscar nessa noite, e eu creio que o Senhor já está te dando resposta nesse lugar. Deus, muito obrigada, Jesus, por a palavra, por cada um que chega aqui nessa noite para ouvir. Senhor, eu creio que essa palavra veio de encontro ao coração de alguém. Eu creio que essa palavra, Senhor, não somente serviu para mim, mas também para o teu povo. Eu creio, Senhor, que nessa noite, Jesus, nós iremos sair daqui crendo, ó Pai, que o poder, Senhor, para ter mudança, milagre, transformação, é a oração. É a oração que nos mantém de pé. É a oração que nos fortalece. É a oração que nos edifica. E é a oração que nos mantém de pé. E assim eu agradeço
essa minha rica oportunidade.